Bom, mais uma vez estamos aqui e hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente gosta muito, que é um tema que vocês também gostam. Toda vez que eu faço esse tema aqui no canal, dá muito bom o vídeo e eu entendo por quê. As pessoas... Eu tenho uma teoria, né, cara? Na minha cabeça, acho que depois da fase... A gente tem o mundo antes pandemia e depois pandemia, né? E eu fico imaginando, né, cara? Se o meu trabalho já era necessário antes da pandemia, se muitas pessoas já me buscavam o meu trabalho, imagina depois, né, cara? Por mais que já tenha passado, já tenha sido uma época que a gente nunca vai esquecer, eu acredito fielmente que a arte da conversa está morrendo. E não é só por causa desses anos que alguns jovens tiveram uma lacuna de sociabilidade, mas eu acredito que também pela era digital, ou a gente ter acelerado a digitalização, né, com as redes sociais, nessa época de pandemia, eu acredito que muitas pessoas optaram por, sabe, ficar mais em casa. Não é à toa que hoje os jovens dessa nova geração, eles parecem que não estão gostando mais de balada, não estão gostando mais de socializar. Agora tá muito na moda você ser saudável, você treinar, você, sabe, se cuidar, o que é ótimo. Isso me dá muita esperança com o ser humano, né? O que é muito legal. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que a gente trocou muito o tete a tete, o olho no olho, a interação social vívida, né? A interação social real para a interação digital. Então, eu não sei o quanto que isso pode ser ruim para o futuro de uma nova geração. Eu acredito que pode ser muito ruim, porque se tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, é que conversar, se comunicar, interagir é uma habilidade que você precisa ter, não importa o que você quer para a tua vida. Não importa, cara. Sinceramente, quanto mais eu amadureço, quanto mais eu cresço, quanto mais eu evoluo na minha vida, mais eu vejo o quanto que é importante essa minha habilidade e o quanto ela vai se tornar rara. Por quê? A habilidade de conversar, a habilidade de se relacionar, de entender de comportamento humano, de entender sobre dinâmica de relacionamento, ela é uma habilidade que vai se tornar cada vez mais rara com o mundo digital e cada vez mais necessária, tá? Se tem uma coisa que a IA não pode substituir nunca, é a interação humana, de humanos para humanos, né? Então, é uma coisa que você sempre vai precisar para saber lidar melhor com a sua família, resolver seus problemas familiares, lidar melhor com seus amigos ou fazer mais amizades, criar mais networking. Todo mundo que está aqui me assistindo são homens que têm negócios, homens que querem crescer, homens que querem ter sucesso. E todos os homens que me acompanham sabem muito bem que a habilidade de networking é uma das habilidades mais importantes. Eu sei que você já deve ter ouvido a palavra networking na boca de coach por aí, o que até torna a minha palavra um pouco repulsiva para você, mas lembra, cara, essa palavra, esquece toda a banalização da palavra, tá? Foca no objetivo que é você se conectar com pessoas alinhadas com você e aprender o que você ainda não aprendeu. Foca no melhor sentido da palavra, que é você se conectar com pessoas que podem te dar acesso a um conhecimento necessário para você continuar crescendo. Eu falo, cara, eu te garanto, se não fosse a minha habilidade e a habilidade dos meus sócios de fazer networking, talvez eu não estaria na Europa agora, eu não estaria na Suíça, eu não estaria, com certeza, aonde eu tô. Eu já disse que o Fê Alves não seria o Fê Alves, você não me respeitaria tanto se não fosse a minha equipe, se não fosse os meus sócios, porque se tem uma coisa que eu faço muito bem, é me comunicar e entregar meu conteúdo que eu vivo e sou apaixonado. Agora, se não fosse esses caras dos bastidores, o Igor me filmando, os editores que eu tenho, os designers que eu tenho, a equipe de audiovisual inteira que eu tenho, a equipe de marketing, de copy, sabe? Se eu não tivesse uma estrutura empresarial que eu tenho hoje, o Fê Alves não seria o Fê Alves. Isso eu te garanto. E tudo isso veio da habilidade de me comunicar e me conectar com as pessoas certas. Então, network é uma coisa que todo empresário, todo homem que quer sucesso, toda mulher que quer sucesso, precisa aprender. Se conectar com as pessoas certas é essencial. E óbvio, na vida amorosa. Esse vídeo é muito mais focado na vida amorosa também, porque são erros de conversa que tornam você um cara repulsível para a mulher. Porém, como vocês sabem, desde sempre, todos os conteúdos que eu produzo, eu te chamo, eu te fisgo pela mulher, mas tudo que eu entrego para você é erros de sociabilidade de forma geral. Então, se você aplicar isso em uma conversa com qualquer pessoa, até numa conversa de networking, você também vai se tornar um cara repulsivo se você apresentar esses tipos de comportamento que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo, tá? Então, o primeiro comportamento
todo mundo sabe, acho que é um básico, que é falar demais sobre si mesmo. Cara, é muito normal você num processo de crescimento e evolução começar a inflar um pouquinho o teu ego, tá? Eu sempre falo que o cara que ele começa a me acompanhar, olha que lindo, amor, é um cão-lobo? É um cão-lobo? Já. Tá brincando? É um cão-lobo, que coisa mais linda. Já falei pra vocês que quando você começa a acompanhar meu conteúdo, você começa a se achar melhor do que as pessoas. Eu já falei porque eu já passei por isso. A síndrome do Dom Juan, eu achava que eu conseguia, sabe, seduzir qualquer pessoa, eu me achava superior a algumas pessoas porque eu sabia que eu tinha uma capacidade maior de ler o que ela estava sentindo, entender e, enfim, você começa a estudar certos tipos de conteúdo que as pessoas banalizam ou deixam de lado por ignorância ou por ter pessoas fracas que ensinam isso no Brasil e quando você aprende esse tipo de conteúdo, você... Cara, basicamente o mundo se torna o seu parquinho de diversão, né? Então você começa a ver que é um superpoder. Eu falo que a Ordem tem muito conteúdo lá que é um superpoder, cara. Então por isso que eu sempre deixo no primeiro link da descrição para você continuar estudando. Se você gosta de ver meus vídeos todo dia, a Ordem é um treinamento repleto de conhecimento realmente valioso, de às vezes aulas de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, de realmente pegar um tema, dissecar esse tema e fazer você aprender, cara. Fazer você aprender ao ponto de você sair da aula e já querer praticar e conseguir aplicar facilmente. Então, eu sempre falei que esse conhecimento é um superpoder. E é muito normal você acabar inflando um pouquinho o teu ego, se achando melhor do que as pessoas e conversando. E quando você conversa com as pessoas, você quer falar sobre si mesmo. Só que quanto mais você vai evoluindo, mais você vai crescendo, mais você vai entendendo que eu falo que é o próximo nível de sociabilidade. Então, primeiro tem o primeiro nível. O cara se encanta com o mundo, tá? Ele acha que tudo é novo, ele começa a aplicar as técnicas, ele começa a se comunicar melhor, ele começa a entender sobre psicologia da atração, comportamento humano, ele começa a observar as pessoas, é um mundo novo. Eu falo que é um namoro. Você começa... Sabe aquela cena do Sem Limites, daquele filme, que parece que o mundo fica mais colorido, você enxerga cada detalhe das pessoas, da mulher, de todo mundo. E é lindo, assim, é um mundo mais claro, mais brilhoso. Depois tem a segunda etapa, que você já enxergou o mundo como ele é, e você já aplicou as técnicas e agora você tem resultado. E é nessa segunda etapa que a tua mente começa a perder um pouco da noção. Você começa a se achar o Dom Juan, você começa a achar que você é o foda, e essa segunda fase normalmente vem das pessoas mais jovens, entre 20 e pouquinhos anos, e também do cara mais velho que começou a aprender isso aí e ficou bom e tá tendo muito mais resultado. É nessa fase que você acaba se tornando um pouquinho arrogante, acaba querendo falar mais de si mesmo, querendo falar do que você tá aprendendo. Eu já vi milhares de conversas na minha frente de pessoas, de homens que eram, sei lá, seguidores ou pessoas que me acompanhavam e queriam mostrar pra mim que elas sabiam, e conversando comigo elas queriam mostrar que se comunica bem e tudo mais, e eu achava isso uma merda, um saco. Ou também eu já vi homens na minha frente conversando com mulheres e aí ele queria mostrar pra mim que ele sabia, aí ele contava pra mulher o que ele tava aprendendo. Não, porque eu manjo de comunicação, eu manjo de comportamento humano e eu consigo entender porque o seu sinal tá me dizendo. Ah, cara, vai tomar no cu, que vergonha alheia do caralho. Esse tipo de conteúdo eu falo que é um conteúdo silencioso. Você não estuda, você simplesmente é, caralho. Você não precisa ficar falando pras pessoas de forma racional que você tá lendo elas. Não, só se o contexto da conversa estiver indo pra esse lado. Mas eu falo que é um jogo silencioso, é uma arte silenciosa. Eu nunca falo de sedução e conquista com absolutamente ninguém. Só se alguém me perguntar e for um entusiasta da área e querer conversar comigo sobre técnica, sobre algo mais elevado. E se tiver contexto eu vou conversar. Se não, eu vou simplesmente mostrar o que eu sou, conversar sobre outros temas, porque é isso que é a verdadeira conquista. É uma arte sutil, é uma arte que não é falada, é uma arte que você simplesmente mostra com atitudes e comportamentos e não de forma verbal. Inclusive verbalizar a autoconfiança, verbalizar que você é o fodão é antissedutor, acaba com a tua autoconfiança, é paradoxal, você entende? Então, falar demais sobre si mesmo nessa segunda etapa é algo perigoso, que pode tornar você uma pessoa chata, repulsiva e insuportável. Ninguém gosta de ficar ouvindo o cara que só sabe falar sobre ele. Todo mundo gosta da pessoa que conversa com alguém, se sente ouvida, compreendida e sente que aquela pessoa tá interessada de verdade no mundo dela. Então, você depois da terceira fase, que eu chamo de a fase do despertar, do verdadeiro despertar, é a fase em que o homem ele já sabe se relacionar com as pessoas, entende psicologia da atração, ele sabe se comunicar e ele sai da fase extrovertido, olha como eu sou bom, papapá, e ele entra para uma fase mais introvertido, porque ele começa a perceber que o mundo, ele é muito mais sobre o que as pessoas
gostam do que sobre o que ele gosta. E se você aprende a ouvir, observar elas, entender o mundo delas e só fazer as perguntas certas, você se torna um verdadeiro maestro da conquista. Mas isso vem com o tempo. Não queira acelerar o processo. Se você está na segunda fase de socializar, de ser extremamente extrovertido, se joga nessa fase. Mas lembra, deixa de ser arrogante, deixa de ser, sabe, esse cara que se acha o fodão porque estuda uma parada. Cala a boca, você não é melhor que ninguém não, tá bom? Você só estudou um tema que ninguém mais estudou e isso faz você ter uma habilidade diferenciada, beleza? O segundo ponto, que é um erro pra mim brutal, é não sustentar o olhar, tá? É aquele cara que ele não consegue ficar muito tempo olhando no olho da pessoa. Ele olha para manter uma marra, porque ele aprendeu no vídeo de alguém que é importante olhar nos olhos, mas a partir do momento que a pessoa fala alguma coisa, ele já abaixa o... ele já desvia o mais rápido possível. E eu acredito que tem vários tipos de desviada, né? Eu falo da regra do 80-20 que deve ser aplicada também no olhar. 80% do tempo numa conversa você deve estar olhando para os olhos de uma pessoa. Quando você escuta uma informação e quando você fala uma informação, tá feio os 20%. Os 20% você desvia. Você desvia como? Dando risada, olhando para o lado, pensando, refletindo. Nunca desviando para baixo, nunca desviando para cima. Você entende? Então, desviar para baixo é submissão, desviar para cima quer dizer que você está distraído ou pensando em alguma coisa que você ainda não sabe o que falar, né? Então, desvie 20% do tempo olhando para o lado, dando risada e voltando a olhar nos olhos das pessoas. Então, se você não consegue sustentar o olhar por muito tempo, significa que você, no fundo, tem algum tipo de insegurança que não quer que as pessoas descubram. Você não tem medo do julgamento, você só tem medo que as pessoas descubram o que você esconde de si mesmo. O terceiro erro, que é o terceiro ponto para mim, é aquele cara que ele quer agradar e ele sempre tá dando aquele check para ver se ele agradou. Que eu acho que para mim é o cara mais irritante de todos de você conversar. Sabe aquele cara que ele conta uma piada e ele olha pra sua cara pra ver se você tá rindo? É como se ele falasse algo e já olhasse pro rosto das pessoas como se ele dissesse: e aí, vocês gostaram? Vocês estão gostando de mim? Como que é? Sabe? É como se ele quisesse dar o tempo inteiro um check de percepção, né? Igual no RPG que a gente fala, né? Dá um check de percepção aí. É como se você estivesse checando o tempo inteiro se as pessoas estão gostando da sua presença, se elas estão te aprovando, se elas estão te validando e gostando de você. Isso vem de muitos traumas da infância. Provavelmente essa pessoa, ou esse menino, essa menina, ela não teve tanto amor dos pais, aprendeu durante toda a infância que para ser amada ela precisava agradar. E é muito natural você acabar na vida adulta reproduzindo certos tipos de comportamento da infância e muitas vezes a pessoa não tem culpa, mas permanecer dessa forma depois de adulto, aí é totalmente sua culpa porque você tem total controle para você mudar, né? Então eu falo que tentar agradar as pessoas já é errado. Agora, a todo momento você tá olhando para a cara das pessoas preocupado com a percepção e com essa falsa, falácia de eu sou super confiante, mas está sempre checando para ver se as pessoas estão gostando de você. Isso é o que a gente chama de frame fraco, né? O cara de frame fraco, ele não sustenta o que ele diz. Ele sempre tá falando com como eu posso dizer? É como se você estivesse fakeando, né? Fingindo uma autoconfiança e você tá sempre vendo se as pessoas acreditaram nessa autoconfiança fake, você entende? Então você fala uma coisa ousada e a primeira pessoa que já faz uma cara feia pra você, uma reação errada, você já, desculpa, não é bem assim. Então esse cara que pede desculpa o tempo inteiro, com medo de errar, ele vive pisando em ovos, é um cara que erra muito em conversa, porque ele nunca vai ser ele mesmo. Ele é ele mesmo até alguém olhar feio pra ele. E pra mim, cara feia é fome, certo? Muita gente me perguntou, inclusive eu tô aqui na Europa, eu viajo pra Europa bastante, gosto muito daqui. São lugares lindos, né, que eu gosto muito de gravar aqui, eu gosto muito de viajar com a minha mulher aqui. E muita gente me pergunta: Fê, você acha que é muito diferente a conversa, a sociabilidade, os relacionamentos europeus pro nosso, assim, do Brasil e tal? Cara, é muito diferente, né? Eu não sei como é esses países do leste europeu, Rússia, Ucrânia, eu não sei como que é lá, eu nunca fui, mas pelo menos a Europa aqui, né, a Europa, sei lá, central, não sei, França, Itália, eu tô na Suíça agora, Inglaterra não, né? Itália, França, Portugal, Espanha, toda essa galera aí, cara, ela é meio que farinha do mesmo saco.
Muda um pouquinho ali de cultura para cultura? Muda, mas a Europa em si é um povo meio igual. O italiano ele vai se expressar um pouco mais, o francês vai ser um pouco mais cuzão, o espanhol vai ser um pouco mais racista. Pode deixar, foda-se espanhol. É verdade essa porra? Pode, mas de forma geral é um povo parecido. O europeu é um povo um pouco parecido, só muda algumas nuances, sabe? De cultura para cultura. E sim, é muito verdade. Aqui eles são muito mais frios e tem um ponto que tornam eles muito chato de se interagir, tá? O que para mim, como um latino hispânico, né? É muito diferente. Então imagina, eu sou um cara latino que veio de um país onde faz calor, então eu sou naturalmente mais caloroso. Aqui é um país frio, naturalmente as pessoas são mais frias, e isso tem tudo a ver com a geografia do lugar, com o clima do lugar, tá? Por mais que você pense que não, mas é verdade, né? Essa parada de, nossa, que pessoa mais fria, que pessoa calorosa, tá totalmente linkada com o clima da região. E é óbvio que tem esse fator. E é óbvio que tem pessoas aqui que são extrovertidas, mas é diferente. No Brasil a gente tem o que a gente chama do molho, né, cara? O brasileiro ele tem um molho e o latino ele tem um molho diferente. Imagina então, eu sou um latino hispânico que já veio de um país caloroso e eu ainda aprendi a sociabilizar. Imagina, o cara vira uma máquina, né? E pra mim isso é muito real, por isso que muito brasileiro faz sucesso em outros países, porque a gente tem um molho, um sauce, uma sociabilidade, uma brincadeira, uma piada, uma ironia que é muito atraente aos olhos do sexo oposto, é muito atraente socialmente falando. Então é muito real essa parada de o europeu ser mais frio e, consequentemente, um pouco mais chato e descalibrado na hora de conversar. E tem um ponto, um fator que eu quero que vocês adivinhem, né? Eu vou falar aqui, foda-se, mas quem mora na Europa pode comentar aqui embaixo para confirmar isso que eu tô falando. Tem um ponto que faz o europeu, para mim, ele ser muito mais chato na hora de interagir e conversar do que os brasileiros, por exemplo, que é ser literal demais. Inclusive, esse para mim é um erro brutal na conversa. Quando você é literal demais, você se torna muito chato. Então imagina, você responde exatamente o que a mulher pergunta quando ela te pergunta. Você fala o básico, você fala o óbvio, você fala o esperado, e isso mata totalmente a curiosidade, porque nunca tem aquele mistério, tá? A mulher gosta do homem que responde com personalidade, que responde de forma que crie contraste, ou seja, de forma fora do padrão. A melhor forma de criar contraste é você quebrar o padrão. Então, não tem como você quebrar o padrão se você for literal. Tudo que ela te responde, você responde. Você nunca devolve uma pergunta, você nunca cria um desafio, você nunca cria uma piada interna, nunca cria uma brincadeira. Então, isso pra mim mata a atração, mata o encanto de uma conversa positiva, mata todo estigma de uma conversa boa, porque a conversa, a sedução, a conquista em si, para mim é uma dança, né? Uma dança harmoniosa. Na verdade, é o nosso rito de acasalamento, né? O rito de acasalamento do ser humano é muito mais complexo do que dos animais, né? E em todo reino animal é sempre o macho que tem que mostrar para a fêmea que tem certos atributos que é atraente, né? Para ela escolher ele. E é sempre o macho que chega, é sempre o macho dominante. Se você não gosta disso, você reclama com a natureza, caralho, não reclama comigo. Mas o ser humano é mais complexo. Os nossos ritos, ele vai desde uma entrada no ambiente, uma olhada, até uma conversa, até o primeiro encontro, até o beijo, até a cama, por exemplo. Então tem todas as fases que a gente passa, é mais complexo de se conectar, só que ao mesmo tempo é uma dança. Então todo esse processo é uma dança, tá? Então desde que você chega no ambiente, troca o olhar, a mulher joga o cabelo, expõe o pescoço para liberar o cheiro dela e você chega nela. Então a mulher é o ser receptor, você é o ser penetrante. Então tudo isso é o que sempre falo, né? Ela joga o cabelo e você vai. Ela permite, ela te convida aí. Ela joga o lenço. Ao mesmo tempo que ela abre as pernas e você vai também. Então, o nosso rito, ele é muito assim. E essa dança, ela é uma dança onde os dois sabem jogar. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui num podcast. Eu não vou falar o nome e tudo mais, porque eu não quero jamais. Já faz muito tempo. Eu não quero criar confusão, jamais. Mas eu nunca vou esquecer num podcast que eu fui, que os caras, eles tinham uma cabeça mais fechada quanto a isso, mas eu também não vou citar aquele termo, porque vocês já vão saber quem é. Eles tinham a cabeça mais fechada para o conteúdo de conquista. Vocês já imaginam qual que é o outro lado da conquista, né? E eu nunca vou esquecer quando o cara, ele olhou para minha cara e ele falou assim, cara, quando eu chego numa mulher, eu sou literal. Eu falo para ela, eu quero ir pra cama com você. E eu estou te pagando o restaurante para ir pra cama com você porque eu quero ficar com você.
E ele falou isso com uma naturalidade, como se ele fosse um cara mais sincero. De acordo com ele, naquela conversa que eu lembro, a sedução e a conquista é um jogo de enganação. É como se você estivesse enganando a pessoa, jogando um joguinho onde os dois sabem aonde vai parar. Mas esse é o ponto, cara. Cara, quando ele falou aquilo pra mim, a minha cabeça ela explodiu por diversos fatores. Eu fiquei pensando, caralho, e agora eu entendi o que é uma pessoa com zero sensibilidade social, com zero carisma, com zero encantamento. A pessoa ela não consegue compreender que isso não é uma enganação, e sim um jogo jogado pelos dois. A mulher adora ser cortejada, a mulher adora esse jogo da conquista, onde o homem ele está tentando conquistar e ela está fazendo um doce, ele está ali tentando e ela está virando o rosto para querer que ele se esforce um pouco. Isso é uma dança, é lindo, é a nossa natureza, é gostoso. Tanto que se você é homem e você em algum momento já passou por cada etapa de conquista com uma mulher, desde o olhar até a cama, até o beijo, você sabe muito bem que isso ficou na sua memória, porque é como se você tivesse jogado o jogo e ela também jogou o jogo. Desde o momento que ela te olhou, talvez ela já sabia que ela te queria. Desde o momento que você olhou ela, talvez você já sabia que queria ela. Mas esse é o ponto. Vocês dois jogaram, vocês dois dançaram, vocês respeitaram a natureza do feminino e masculino de vocês. E isso é o nosso rito, cara. Esse é o nosso ritual, essa é a nossa dança amorosa. E esse jogo, ele é lindo, ele é gostoso de jogar, pros dois lados. Então, quando eu vi pessoas que pensam assim, eu consigo compreender hoje, porque antes eu não conseguia, né? A gente só vê o mundo com o nosso olho, né? Com o nosso olhar, com a nossa perspectiva. E hoje eu entendo, cara. Caralho, tem gente que tem zero carisma, tem zero salsa, tem zero molho, tem zero vontade de dançar o jogo, tem zero vontade de conquistar, de cortejar. E isso é muito bizarro, não entra na minha cabeça. Hoje eu entendi que cultura, criação, experiências moldam as pessoas, né? Mas não seja literal demais, sabe? Tenha um molho diferente, jogue o jogo, é uma delícia jogar o jogo. Quando você beija, pode ser gostoso, é uma delícia ir pra cama com a mulher, mas o jogo da conquista é um jogo maravilhoso, é um jogo que te treina, é um jogo que faz você ficar, sabe, muito mais malicioso na hora de conversar, na hora de se conectar com as pessoas. É um jogo sutil, tão gostoso de jogar, que quando você joga muito, você fica muito bom em tudo. Em se comunicar com seus amigos, em se comunicar com a tua família, em se comunicar em networking. Você joga a dança do networking. Na hora de negociar, porra, que louco, né, cara? Eu falo que vendas é a mesma coisa da sedução, é a mesma coisa, só que vocês não estão preparados para essa conversa. Tudo você tá em busca do sim da pessoa, né? Na hora de vender uma ideia, na hora de se vender, na hora de vender um produto, tanto faz. Imagina se você chegasse pro teu cliente e falasse assim: vai, amigo, isso aqui, sei lá, essa mesa aqui é esse preço, tá? Você vai apoiar as coisas nessa mesa e você vai poder comer, cara. É isso, tá bom? Compra aí, é R$2.500. Eu não vou ficar te enrolando aqui negociando com você, porque eu não quero te enganar, tá bom? É a mesma coisa. Eu sei que tem uns que vão estar falando agora: pô, Fê, mas isso é um pouco certo de fazer. Depende, cara, depende. Porque se você quiser ter mais êxito na sua vida, você tem que entender que esse jogo literal e racional não usa o teu potencial e também o potencial do ser humano. O ser humano é um ser totalmente racional e emocional. Tem os dois lados na nossa mente. E a venda, a conquista, é um jogo. O jogo de convencimento é um jogo puramente emocional. Então, se você vender só dessa forma, você nunca vai ter resultado quanto um vendedor que vende tocando no emocional. Do mesmo jeito, se você for literal com as mulheres o tempo inteiro, você vai levar milhões de tocos. Porque nenhuma mulher quer. Porque a mulher, principalmente, é um ser totalmente emocional. Ela vai querer ser movida pela emoção. Então, cara, não seja literal, não seja chatão, sabe? Joga o jogo, se entrega. É um jogo gostoso de jogar e vai te treinar pra vida também. Outro erro é ficar se rebaixando e exaltando outro cara ou outros caras ou qualquer coisa. Cara, parece específico isso que eu vou te falar agora, mas eu já vi muito homem fazer isso. E assim, não moleque não, eu já vi homem marmanjo fazer isso. Eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer de um rolê que eu fui há muito tempo atrás e tinha uma menina que ela tava no rolê ali com o cara
E eu via, porque depois que você aprende, conquista a sociabilidade, você começa a enxergar o mundo, você vê as dinâmicas, tipo, olha, aquele cara tá dando em cima dela, aquela mulher tá olhando pra aquele cara, ela tá querendo, esse cara não chega. Você começa a entender o jogo inteiro, cara, é maravilhoso. Eu me divirto sozinho, observando as pessoas, né? Parece um psicopata. E aí eu tava observando, e o cara, ele falava alguma coisa pra mulher, e olhava pra mim, e olhava pra outras pessoas. É como se ele não tava nem com o corpo virado pra mulher. Ele só falava com ela e olhava pra mim e olhava pra outras pessoas. E eu, na festa ali, no rolê, eu fiquei curioso, né? O que esse cara tá falando pra menina, que eu nem conheço a menina, nem conheço ele, e ele tava olhando pra mim. Que porra é essa? Nem conheço esse cara, velho. Eu fiquei super curioso, eu senti, eu vi, ninguém mais sentiu, eu vi. Aí eu falei, quer saber? Vou fazer uma amizadezinha ali com a menina e vou perguntar. Aí pá, encontrei uma brecha, falei, aquele cara quer ficar com você, né? Aí como que é que ela falou? Ah, ele quer. Deixa eu te perguntar um negócio. Por que ele ficava falando com você e olhando pra mim? E olhando pros meninos ali? Aí ela olhou pros lados assim e falou, meu, esse cara olhava pra mim e falava, eu sei que eu não sou tão bonito quanto aqueles caras ali, mas eu sou o cara mais engraçado daqui, pode ter certeza. E ele ficava o tempo inteiro, ele chegou na menina se comparando com os outros caras do ambiente, exaltando os outros caras e rebaixando ele. Só que ele fazia isso de forma ofensiva. Tipo, esses caras é bonitinho, mas eles não são nada engraçados, esses caras é tudo trouxa. Entendeu? Ele ficava exaltando a gente, ao mesmo tempo que ele rebaixava a gente, ele tentava humilhar a gente, só que o que ele não entendia é que quando você até humilha outra pessoa, você tá focando na outra pessoa e deixando claro pro inconsciente da outra pessoa, da mulher no caso, que os outros caras são melhores. E eu fiquei indignado. E eu acho que hoje, eu falaria pra você que uma das habilidades mais lindas da conversa é você fazer o humor autodepreciativo. Eu gosto muito desse humor, de você se zoar, né? Mas você tem que ter muito tato, você tem que ter muita calibragem, porque se você passar do ponto, você pode acabar com as tuas interações. Eu adoro o humor autodepreciativo porque, imagina, né, cara, as pessoas estão o tempo inteiro pagando pau, agora com fama, status, o caralho a quatro, e eu odeio essa porra. Então de vez em quando eu me zoo pra eu abaixar um pouco a bola das pessoas ao redor e as pessoas enxergarem um pouco de humanidade em mim e elas não quererem o tempo inteiro me agradar. Então às vezes eu me rebaixo pra nivelar um pouco o jogo da sociabilidade. Porque, gente, parece que eu tô me pagando, mas eu tô falando sério. Depois de uma certa fama, as pessoas me tratam diferente. Por isso que quando eu chego no ambiente social, eu não gosto de falar quem eu sou, o que eu faço, não gosto de falar no Instagram, porque eu sei que as pessoas vão me tratar diferente. As pessoas vão acabar olhando para mim de forma diferente. Eu vejo o olhar mudando das pessoas. Eu vejo as pessoas mudando o olhar depois que elas enxergam e descobrem quem eu sou. Então eu uso muito do humor autodepreciativo para nivelar o jogo. Mas eu sempre aconselho vocês a não usarem isso se você não sabe usar. Se você vai acabar se zoando ao ponto de se rebaixar para a pessoa. Então não se rebaixa, tá bom? Nem de forma engraçadinha, se você não tem esse tato e se esse não for o seu tipo de humor e o seu carisma. E para finalizar, tem 2 erros que eu acho brutal. Depois eu quero que você entre lá na ordem e você veja a aula Como Conversar, feito maestro, tá? É uma aula sobre conversa, sobre lábia completa. Vai fazer. Aqui eu tô falando o que você não deve fazer e nessa aula eu te mostro exatamente o que você deve fazer, tá bom? Tem 2 pontos que para mim são erros que vão finalizar esse vídeo com chave de ouro. Primeiro, fazer perguntas entrevistadoras, né? Que são perguntas fechadas e pouco emocionais, perguntas fechadas e racionais, que é você trabalha com o quê, você estuda onde, qual que é a sua comida favorita. É claro que no começo você talvez faça algumas perguntas fechadas, mas se você ficar com essas perguntas fechadas o tempo inteiro, provavelmente você vai tornar a conversa um pouquinho chata, tá? Então, evita essas perguntas entrevistadoras. E o último erro é demonstrar pressa para chegar em algo. Isso eu vejo muitos homens fazendo, que é como se você tivesse com pressa de vender numa negociação. Se você mostrar pressa, você vai espantar a pessoa. Quando você quer conquistar de forma muito rápida, como se você quisesse levar a pessoa logo para a cama, para casa de forma muito rápida.
isso pode acontecer também, tá? E eu acredito que se você não consegue, tá? Se você não consegue ter calma e conforto na hora que você fala com alguém e olha no olho, você tem que curar muita coisa aí dentro antes de sair para qualquer ambiente conversando com as pessoas. Porque eu acredito que a maior característica de um homem confiante é a calma. Tanto que a melhor forma de demonstrar confiança numa comunicação e um relacionamento é você sempre se mover de forma lenta, se expressar e gesticular de forma lenta, falar de forma mais lenta, não em slow motion, mas de forma mais lenta, como se você não tivesse pressa para se expressar, como se você não tivesse pressa para passar sua mensagem e como se você não tivesse pressa e até desapego com o resultado na hora de ter o que você quer. Pensa que na sedução é como se você quisesse aquela pessoa, mas você não pode mostrar para ela que você quer e nem que você tá com pressa. É como se você quisesse, mas você falasse: eu vou jogar esse jogo e vai ser no nosso tempo e no seu tempo. Eu não tô com pressa de nada porque eu tenho muita abundância na minha vida. Então eu não tenho pressa. Se você não quiser, tá tudo bem, eu vou continuar igual. Se você quiser, eu vou no meu tempo também, porque eu não tenho pressa para absolutamente nada nessa vida. Beleza? A pressa é linkada com nervosismo e insegurança. Seja um cara que se comunica do seu tempo. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado. E se você quer entrar na Ordem, o melhor treinamento de psicologia da atração e comportamento humano do Brasil, clica no primeiro link da descrição e eu espero vocês lá. É isso. Pela Ordem.